Vocês tiveram uma conversa séria, você se abriu, falou o que sentia, foi honesto, talvez mais honesto do que costuma ser. E ela sumiu, não bloqueou, não terminou, simplesmente desapareceu. Online, vendo stories, respondendo outras pessoas, mas para você, silêncio total. E agora você está aqui travado nessa pergunta que não sai da cabeça. Por que ela te ignora justamente depois de uma conversa real? A resposta não é o que você quer ouvir, mas é a que você precisa. Porque quando você entende a psicologia por trás de quem some após uma conversa séria, o que fazer, como agir e o que esse silêncio realmente revela sobre ela, você nunca mais vai reagir da mesma forma. Fica até o final. Isso não é motivação, é compreensão. E compreensão muda postura. Esse canal não ensina joguinho, não ensina como reconquistar ninguém. Ensina postura, psicologia real, estoicismo aplicado a relacionamentos. Se você já foi ignorado depois de se abrir com alguém, comenta aqui embaixo uma palavra: postura. Quero ver quantos homens passaram exatamente por isso. Se inscreve e ativa o sino. Agora vamos ao que importa. Você não mandou mensagem idiota. Não fez nada errado. Não foi grosseiro, não foi invasivo, não forçou nada. Você simplesmente foi real. Falou o que sentia, com clareza, com respeito, com intenção genuína. E ela ouviu tudo. Respondeu na hora, talvez até com profundidade. Parecia que algo havia avançado entre vocês, que a conversa tinha aberto uma porta. Então ela fechou a porta, silenciosamente, sem avisar. No dia seguinte, nada. Você viu que ela estava online, viu que postou um story, viu que a vida dela continuava normalmente, enquanto você ficou parado no meio de uma frase que nunca foi concluída. E aí começa o processo interno. Aquele que drena a energia sem fazer barulho. Você volta para a conversa, relê tudo, palavra por palavra. Tenta encontrar o momento exato em que algo quebrou. Foi quando eu disse isso? Foi o tom? Fui longe demais? A mente vira um tribunal, e você é o réu, o promotor e o juiz ao mesmo tempo. O veredicto que essa voz interna entrega é sempre o mesmo. Você foi demais. E é exatamente aí que o silêncio dela começa a trabalhar contra você. Não porque ela planejou isso, mas porque você entregou o controle da narrativa para a ausência dela. O comportamento que vem depois é quase universal. Você manda uma mensagem leve, casual, como se a conversa séria nunca tivesse acontecido. Tenta resetar o clima, ou então vai para o outro extremo, manda uma explicação longa, tenta contextualizar o que disse, justifica a própria vulnerabilidade como se ela fosse um erro que precisa ser corrigido. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. Você comunica, sem dizer uma palavra, que o silêncio dela tem poder sobre você. E poder entregue voluntariamente, raramente é devolvido. O que ninguém explica para o homem nesse momento é o seguinte: a dor que você sente não vem da ausência dela. Vem da história que você criou sobre o que essa ausência significa. Vem da suposição automática de que silêncio após vulnerabilidade equivale a rejeição, de que se abrir foi um erro, de que mostrar o que sente é fraqueza. Essa suposição é o verdadeiro problema, e ela foi construída ao longo de anos, não nasceu dessa conversa. Porque quando um homem aprende, cedo na vida, que emoção é fraqueza, ele desenvolve um sistema de alarme interno. Esse sistema dispara sempre que ele se expõe e não recebe validação imediata. E o alarme não pergunta se a interpretação está correta. Ele só grita: perigo, recua, conserta. É esse alarme que te faz mandar a mensagem a mais, que te faz explicar o que não precisava ser explicado, que transforma um momento de força, porque se abrir requer coragem, num ciclo de insegurança. Entender isso não é desculpa, é diagnóstico. E diagnóstico correto é o primeiro passo para reagir de forma diferente. Vamos falar sobre o que realmente acontece quando ela some após uma conversa séria.
não o que parece, o que é. Sua mente faz uma coisa imediata. Transforma silêncio em julgamento. A ausência de resposta vira prova de que você errou, que foi longe demais, que se expor foi um erro. Parece lógico. É exatamente aí que o veneno entra. Porque o silêncio não fala sobre você. O silêncio fala sobre quem silencia. Epicteto foi direto. Os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela opinião que formam sobre elas. O silêncio em si não te machuca. O que te destrói é o significado que você coloca nele. E você foi condicionado a colocar sempre o pior. Por quê? Porque incerteza dói, literalmente. O cérebro humano processa incerteza emocional nas mesmas regiões que processa dor física. Seu cérebro prefere uma resposta ruim a nenhuma resposta, porque pelo menos encerra o loop. É por isso que você manda aquela mensagem a mais. Não por fraqueza, por biologia. Mas biologia não é destino. E é aqui que entra a escolha. Quando você age a partir do alarme, perde a postura sem perceber. Quando você age a partir da razão, a dinâmica inteira muda. Agora a pergunta que realmente importa: o que está acontecendo do lado dela quando ela some? A resposta é menos poderosa do que parece. Quem desaparece após uma conversa séria está evitando algo. Não está no controle. Está em fuga, evitando responsabilidade emocional, evitando se posicionar com clareza, evitando o desconforto de lidar com algo real. Ignorar não é poder. É incapacidade emocional com máscara de mistério. Pessoa madura diz: preciso processar, conversamos depois. Pessoa imatura some e espera que você entre em colapso, tentando entender por que ela te ignora. Esse comportamento tem nome na psicologia: apego evitativo. É o padrão de quem aprendeu que intimidade é ameaça, que profundidade emocional é perigo, que sumir é mais seguro do que enfrentar. Não é sofisticação, é cicatriz. E quando você entende isso, a pergunta muda completamente. Você para de perguntar: o que eu fiz de errado? E começa a perguntar: o que esse padrão me diz sobre ela? Essa inversão não é fria, é madura. É o começo do que vem no próximo bloco, e é onde a maioria dos homens nunca chega. Existe uma pergunta que está na sua cabeça agora. E se ela realmente perdeu o interesse? E se o silêncio não for fuga, for resposta? Honesta. Vamos responder com a mesma honestidade. Pode ser. Às vezes o silêncio é encerramento. Às vezes a pessoa decidiu que não quer continuar e não teve maturidade para dizer isso com clareza. Mas aqui está o que muda tudo. Sua postura tem que ser a mesma nos dois casos. Se ela está fugindo de uma conversa difícil, postura firme gera respeito. Se ela perdeu o interesse, postura firme preserva sua dignidade. Em nenhum cenário a ansiedade te serve. Em nenhum cenário a explicação excessiva te favorece. Em nenhum cenário implorar atenção muda o resultado para melhor. A postura não é estratégia de reconquista, é a única resposta adulta disponível. Agora a camada que poucos enxergam. Quando ela some após uma conversa séria, existe um mecanismo operando silenciosamente. Mulheres com apego evitativo criam distância justamente quando a intimidade aumenta. Não com malícia, por reflexo. Quanto mais real a conexão fica, mais o sistema de alarme dela dispara. E a resposta automática é recuar. Ela foge do que precisa, porque o que precisa é exatamente o que mais a assusta. Esse reflexo pune o comportamento que ela deveria valorizar. Honestidade emocional, presença real, clareza. E quando você entende isso, a raiva vai embora. Não porque você precisa perdoar, mas porque você finalmente vê o que está na sua frente. Não uma mulher poderosa jogando com você. Uma pessoa com feridas que ainda não aprendeu a nomear. Marco Aurélio escreveu nas Meditações: quando alguém te faz mal, pergunta a ti mesmo:
Qual concepção levou essa pessoa a agir assim? Não para justificar, para entender. Porque entendimento retira o poder que o comportamento do outro tem sobre você. Você para de reagir ao comportamento, começa a responder ao padrão, e responder ao padrão significa uma coisa, concreta, imediata. Você não persegue o que foge de você, não por orgulho, não por joguinho, porque perseguir o que foge ensina que fugir funciona. Cada mensagem enviada no silêncio dela diz sem palavras: esse comportamento tem recompensa. O homem que entende isso faz algo radical na simplicidade. Ele volta para a própria vida, treino, trabalho, projetos. Construção silenciosa de quem ele está se tornando. Isso cria algo que nenhuma estratégia cria. Escassez real. Não a escassez fabricada de quem some para provocar reação. A escassez genuína de um homem que tem para onde voltar quando o outro não aparece. Um homem que não precisa de resposta para continuar se movendo. Essa escassez é sentida, sempre. E ela comunica, sem uma única palavra, algo que nenhuma mensagem consegue comunicar. Eu tenho valor independente da sua presença. Você chegou até aqui. A maioria não chega. A maioria fecha o vídeo na metade, vai lá e manda mais uma mensagem. Tenta mais uma vez. Repete o ciclo. Você ficou. Isso já é postura. Agora preciso falar diretamente com você. Não sobre ela, sobre você. O silêncio dela doeu, não porque ela tem poder sobre você. Doeu porque revelou algo que você ainda não havia enfrentado. Você ainda estava buscando fora o que só existe dentro: validação, estabilidade, senso de valor. Quando esses três elementos dependem da resposta de outra pessoa, qualquer silêncio vira crise, qualquer ausência vira ameaça, e você fica refém de algo que nunca esteve sob seu controle. Esse é o ciclo, e ele só quebra quando você decide quebrá-lo. A virada não tem música de fundo, não tem momento cinematográfico, não tem mensagem que você manda e tudo muda. A virada é uma decisão silenciosa, tomada sozinho, sem plateia. A decisão de que seu estado interno não será mais governado pelo comportamento de outra pessoa, de que você não precisa de resposta para se sentir inteiro, de que sua vida tem direção própria, independente de quem aparece ou some. Autossuficiência emocional não é frieza, é a fundação que nenhuma pessoa pode remover de você. Isso não se aprende num relacionamento, se constrói antes dele. E quando você constrói essa fundação, saber como agir quando é ignorado deixa de ser uma dúvida, vira instinto. Você para de perseguir, volta para a própria vida. Treino, trabalho, construção, não como performance, como realidade. E aí acontece algo que nenhuma estratégia produz. A escassez real se instala, a dinâmica muda, sem que você precise fazer nada além de ser um homem com direção. Se ela voltar, e às vezes volta, o momento mais importante não é a comemoração, é o posicionamento. Com calma, sem drama, sem lista de cobranças. Prefiro relações com comunicação aberta. Se algo te incomodou, pode falar diretamente comigo. Uma frase, dita uma vez, com tranquilidade absoluta. Postura não é o que você demonstra quando está forte. É o que você mantém quando está sendo testado. Existe uma diferença entre o homem que busca fórmula e o homem que constrói fundação. Fórmula depende da reação do outro. Muda conforme o humor dela, conforme o dia, conforme o silêncio que vier. Fundação não depende de ninguém. E o que fazer quando ela some deixa de ser uma pergunta urgente. Vira uma resposta óbvia. Você já sabe o que fazer. Você continua. Quando você descobre o seu valor, o silêncio dos outros deixa de ser ameaça e passa a ser apenas informação. O telefone ainda está em silêncio e agora você tem uma escolha. A mesma escolha que todo homem enfrenta nesse momento. Não quando está assistindo um vídeo, mas quando fecha o vídeo
e a realidade volta. Quando a ansiedade bate, quando a voz diz, manda só mais uma, só para ver. É nesse momento que tudo que foi dito aqui vai ser testado, não em teoria, na prática, no silêncio real, sem plateia, sem ninguém assistindo. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. Enfrentava guerras, traições, perdas e ainda assim escrevia para si mesmo toda manhã uma lembrança que nunca deixava esquecer. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Não escreveu para a história. Escreveu porque precisava se lembrar. Assim como você precisa agora. Você não controla se ela responde. Você controla quem você é enquanto ela não responde. Esse é o único território que ninguém pode tomar de você. E esse território se constrói em silêncio, sem audiência, sem validação externa, um treino, uma decisão, um dia vivido com direção própria. Isso é postura, não a que você demonstra para ela, a que você mantém para você. O silêncio do outro não é sentença, é espelho, e o que ele reflete depende inteiramente de quem você decidiu ser. Se em algum momento desse vídeo você pausou, releu uma frase e pensou, é exatamente isso. Comenta aqui embaixo uma palavra, postura, como um marco, uma declaração silenciosa de que algo mudou. Agora, se você chegou até aqui, existe uma pergunta que ainda não foi respondida. Por que homens que desenvolvem postura emocional continuam atraindo exatamente as pessoas que testam essa postura? Esse padrão tem uma explicação psicológica precisa. E quebrar esse padrão é o próximo passo real. Esse é o tema do próximo vídeo. Está aqui na tela agora. Clica, se inscreve no canal, ativa o sino. Isso é para o homem que decidiu parar de reagir e começar a se construir.